linha de fazer questionamentos mais amplos, né? Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista tecnológico. Então, é um pouco esse o preâmbulo assim, da nossa pesquisa. O professor Baso também é coordenador do NEPET, o Núcleo de Educação e Pesquisa Tecnológica da UFSC, que depois ele vai certamente divulgar. Eu coloco no chat aí o link do site do Núcleo, e é professor permanente do Programa de Pós-Graduação e Ensino lá de Ciências e Tecnologias, Educação Tecnológica, um programa de pós-graduação e ensino lá da Federal de Santa Catarina, e é colaborador do nosso programa de mestrado aqui de Osório, de Guaíba, da UERGS, né? Então, a gente colabora desde aí da época da formulação da proposta de mestrado, que foi aprovada na CAPES em 2018, que a gente já colabora, já escreve junto, já participa de eventos juntos. Então, eu estou sempre acompanhando também as questões lá do NEPET. Então, um pouco essa a nossa provocação para hoje, né? Eu tenho, inclusive, um orientando que está aqui participando, o André Ramos, que depois ele vai falar o título da dissertação dele, o Baso vai entender onde é que ele entrou nesse negócio. Então, eu vou passar a palavra para o professor Baso, né, para ele falar, e conforme nós falamos antes, a ideia é que a gente faça uma coisa bem dinâmica mesmo, né, para debater, para discutir, para refletir sobre o que nos assombra aí no dia a dia, a questão da tecnologia, a questão dessa pandemia, a questão desse mundo maluco aí que a gente está vivendo. Professor Baso. Bom, boa tarde a todos, vocês estão me ouvindo bem? Só me confirma aí, porque tá legal, hein? Alô? Tudo certo. 100%. Mas eu precisava um retorno para saber essas coisas tecnológicas, sempre me preocupam. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, atendendo ao convite do Luciano. Não seria nem convite, é quase uma intimação, porque nós temos trabalhado muito essas questões junto a todos os cursos de pós-graduação em educação tecnológica, ou educação apenas, ou seja lá o curso que for, porque eu, na qualidade de educador, eu fiz o meu doutorado em educação, como o Luciano disse, aqueles engenheiros que saem lá do seu técnico, pelo técnico, para ver que o mundo é muito mais do que isso, eu tenho uma preocupação muito acentuada com todas as áreas de conhecimento, e é sobre isso que geralmente eu venho trabalhando desde 1982, quando eu entrei como professor, quer dizer, eu entrei em 1978, no Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, fiz meu mestrado em 1980, também no Departamento do curso de Engenharia Mecânica da UFSC, mais voltado à questão de entender o que nós tínhamos de problemática já com a geração de energia. Então, eu trabalhei com energia eólica, para transformar a energia cinética dos ventos em energia elétrica, ou seja, já era uma preocupação, aspas, com uma das variáveis contemporâneas que eu já vou conversar com vocês, sobre o que eu geralmente transito em termos de trabalhar a civilização humana, a minha equação civilizatória. Depois eu fiz o meu doutorado em educação, aqui na UFSC mesmo, com um intervalo de 9 meses que eu fui para a Espanha fazer a especialização na parte filosófica, na parte sociológica, dentro do processo sanduíche do meu doutorado, e lá eu conheci pessoas importantes que trabalhavam com a tal de CTS, né, a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, que aqui no Brasil ainda era algo desconhecido. Claro que muitas pessoas trabalhavam indiretamente com esse tipo de questão, mas sem focalizar, por exemplo, de talvez trazer como uma coisa bastante evidente que a ciência e a tecnologia só tem sentido se atender à sociedade. Né? E aí, a partir daí, eu comecei a escrever meus livros, meus artigos, meus trabalhos, orientando teses no programa de pós-graduação em Educação Científico-Tecnológica aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E dentre esses livros, a minha preocupação sempre foi fazer essa relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Tanto é que, antes da pandemia, 5 dias antes, tinha saído a 6ª edição do meu livro cabeça, o meu livro-chave, né? Que é Ciência, Tecnologia e Sociedade e o Contexto da Educação Tecnológica, que por motivos que todos conhecem, está lá meio parado agora em termos de divulgação e em termos de... Mas esse livro me trouxe, talvez, uma motivação muito grande para verificar que essas questões precisam ser discutidas com muito mais denodo em qualquer área de conhecimento.
Não é só na engenharia, não é só na medicina, não é só na odontologia, no direito, na psicologia. Todas as áreas de conhecimento têm que, antes de mais nada, conhecer o que eu chamo de volume de controle, que é o planeta Terra e sua sociedade habitacional, seja lá o que for, né? Então, essas questões foram me levando até que hoje eu trabalho com o que eu chamo de equação civilizatória, onde eu tento entender quais são essas variáveis contemporâneas que estão influenciando nessa crueldade civilizatória que nós falamos hoje em dia, né? Onde nós temos, por exemplo, uma civilização humana onde 8 ou 10 pessoas físicas, não interessa tanto o número em si, mas a catástrofe da evidência, tem a seu domínio mais do que 50% das riquezas do globo terrestre. Então, adianta nós ficarmos fazendo engenharia, medicina, etc., etc., para ficar eternizando um sistema que está praticamente apodrecendo em termos de seu comportamento humano. Eu vejo vocês com essa loucura que nós estamos vivendo hoje, essa surpresa dessa pandemia, onde um bichinho nos faz ficar todos intocados em seus habitats, com toda a tecnologia que tem disponível, etc., etc. Mas por que isso? Porque nós temos pouco pensado em como dar jeito nessa questão de não fazer a manutenção de um processo civilizatório que qualquer pessoa com um pouco de cuidado vê que não vem dando certo, né? Então, mais ou menos esse é o trabalho que eu venho fazendo, mesmo sendo engenheiro mecânico, continuo adorando as questões técnicas da engenharia mecânica, mas cada vez tendo mais claro que as questões técnicas, sem a questão humana voltada a isso, não vai nos levar a nada. Então, quando eu falo em equação civilizatória, e a tendência e a necessidade de nós identificarmos essas variáveis contemporâneas, é um desafio que eu faço para todos os programas de pós-graduação, para todos os professores, para todos os cursos de graduação, que enquanto nós não metermos o bico, desculpe a expressão da palavra, neste grande problema, principalmente de uma variável contemporânea, que não é tão contemporânea, alô? Uma variável contemporânea que não é tão contemporânea, se nós não nos metermos a entender esse processo de desigualdade que a civilização humana tem hoje em dia, não sei em que nós vamos chegar, né? Então é sobre isso que eu estou pretendendo conversar com vocês, e por isso que eu não me preocupo muito em, de repente, sair do título ou voltar do título. Para mim, sempre é primordial, independente de nós estarmos falando em equipamentos didáticos, em formulação de novos projetos para equipamentos didáticos, para transmitir conhecimento, etc., etc., se não tiver essa pergunta, estas perguntas principais postas, me parece que é um trabalho meio que de treinamento, meio de que dizer, nós vamos fazer para que a civilização continue assim. Então, a pergunta sempre que tem que ser feita para professores, alunos, cidadãos, gente é por quê, para quê e para quem? Até para nós não ficarmos naquela euforia de dizer, não, agora nós estamos criando um novo aplicativo, que não sei o quê. De aplicativos nós todos estamos cheios. Eu quero saber quantos aplicativos nós temos construído, nós que eu digo, nós seres humanos, para diminuir um pouco essa desigualdade social que é absurda e cada vez mais cruel na sociedade contemporânea. Então são esses temas que eu busco discutir com meus alunos, com meus orientados e com as pessoas que querem conversar sobre isso, sem tirar a realidade de que é fundamental que nós tenhamos também, eu não sou ingênuo ao ponto de não achar que qualquer pessoa em sua profissão não tem que ter a parte técnica extremamente fundamentada para poder, inclusive, cumprir as questões humanas que essa parte técnica lhe permite fazer. Claro que esse fetiche da tecnologia hoje em dia é maravilhoso, desde que a tecnologia seja para mim, para você e para todos que estão postos aí. E não simplesmente um poder hegemônico que vai atuando cada vez mais para utilizar essa tecnologia em favor do lucro, em favor da pirâmide que cada vez fica mais pontuda, onde essa desigualdade se acentua cada vez mais. Vocês estão vendo com esses comportamentos da pandemia aí hoje que até as pessoas que sempre lutaram com essa questão de que tem que aumentar o lucro, etc., estão dando uma freada, não sei do que vai dar, mas pelo menos chegando à conclusão que com uma sociedade desigual como essa que nós temos, vai ser muito complicado nós sairmos desse tremendo problema civilizatório que nós estamos vivendo. Então, todo mundo, essa pandemia, vamos voltar ao normal. O que é voltar ao normal? Se for para voltar ao normal de anteriormente, onde as desigualdades são cada vez mais prementes e a gente simplesmente coloca coisas, mas
Eles que se virem. Tem gente que não quer trabalhar, tem gente que é vagabunda. Esse discurso é absolutamente fora de propósito. As pessoas precisam ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas para isso tem que ter uma igualdade, no mínimo, um pouco relativa para que isso aconteça. É muito fácil chegar e dizer, o cara não quer nada com nada, porque não é verdade. Então, são essas questões aí, você vai dizer, mas o que tem isso a ver com a questão de construirmos equipamentos? Nós estamos falando em desigualdade social. O curso de vocês, eu acho que essa turma que está posta aí, todos têm preocupação com a questão dos direitos humanos. Os direitos humanos só vão ser atendidos, em função dessa equação civilizatória que eu falo, quando nós tivermos muito claro que a técnica pela técnica não vai resolver o principal problema do mundo contemporâneo, a desigualdade. E nós vamos conversar aí rapidamente, eu não quero me estender muito, até porque eu tenho disponibilidade dos meus livros, para quem quiser se aprofundar um pouco nessas questões que eu estou colocando, mas nós vamos falar de outros livros que podem, talvez, aguçar um pouquinho essa preocupação na cabeça de todos os alunos e professores que comunguem esse tipo de preocupação. Então, mais ou menos por aí, para vocês terem uma ideia que eu sou professor Walter Antônio Basso, sou engenheiro mecânico, doutor em educação, sou professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica, ou do curso de Engenharia Mecânica, ou da Universidade Federal de Santa Catarina, e o meu trabalho atual é esse. É pensar um pouco mais e entender esse volume de controle que eu chamo de planeta Terra, para nós começarmos a mudar alguma estrutura de ensino, alguma estrutura de educação, e não pensarmos só em prorrogar esse processo todo que nós estamos vivendo aqui. Muito bem, muito bem. Eu acho que deu para o professor Basso trouxe aí um preâmbulo, aí um contexto bem oportuno e bem aprofundado e bem importante para os momentos atuais, né? Quer dizer, tentar enxergar um pouco o quanto a gente está contribuindo, mesmo que indiretamente, para uma situação que está se tornando cada vez mais difícil, né? Quer dizer, a gente não está... quer dizer, até que ponto o mundo está ficando melhor, né? Até que ponto a humanidade está caminhando para um caminho melhor ou pior, né? Então, isso aqui que nos preocupa, né? A gente observa que não se tem uma melhora na qualidade de vida, né? Então, até uma das leituras que a gente fez, o livro do Bregman, né? Utopia para Realistas, onde ele faz um estudo ali que ele mostra que a questão da desigualdade ela é fundamental para a questão dos índices de desenvolvimento humano. Não adianta o país ter mais dinheiro, o país ser mais rico, né? Ele pega o exemplo dos Estados Unidos e de Portugal, né? Os Estados Unidos têm um PIB per capita muito maior que Portugal, só que o índice de desenvolvimento humano deles é muito parecido. Então, não existe uma relação direta entre mais recursos e melhor qualidade de vida, melhor atendimento dos direitos humanos. A questão da desigualdade, ela é importante, ela é fundamental. Então, são essas coisas que a gente tem refletido e pensado e discutido num programa de educação, né, onde a nossa linha de pesquisa trata da questão do mundo da tecnologia, né, mas aí a gente sempre faz essa perspectiva crítica, assim, do ponto de vista de pensar bem, né, a questão do vírus, né, a gente tem uma evolução tecnológica magnífica sobre alguns aspectos, mas do ponto de vista sanitário, a gente está enfrentando um problema que se enfrentou há 100 anos atrás com a gripe espanhola, né, com um vírus, né? Então, como é que não se tem condição de dar conta melhor de uma situação sanitária como essa, né, de um vírus, né, numa sociedade tão, entre aspas, desenvolvida, né? Então, tá colocada a problemática aí para todos. O André colocou o nome do livro. Só para talvez detonar um pouco mais a discussão, Luciano, eu acho que as pessoas que estão participando da reunião, porque essa coisa de ficar expondo, eu mais ou menos coloquei qual é que é a ideia que nós temos hoje. Então, vinculado aos problemas que vocês estão trabalhando hoje na pós-graduação, nas suas aulas, etc., vamos formular questões para que a gente possa ficar discutindo essas questões com um pouco mais de similaridade com os trabalhos, ou os projetos, ou as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, né? Não fiquem preocupados pensando que quando eu falo
da questão técnica como dispensável, pelo amor de Deus. Eu sou engenheiro mecânico, sou alucinado por tecnologia. Mas volto a insistir, a tecnologia, se essas questões que eu estou colocando como básicas, premissas básicas, ela não tem sentido. Todo mundo fica fetichizado pela tecnologia. Imagina, a comunicação hoje em dia. Hoje não existe mais diferença no mundo, estão todos unidos sucates. Não estamos todos unidos. Muito pelo contrário. Essa falácia da globalização, por exemplo, é uma globalização para mercadorias e lucros. Porque para pessoas é cada vez mais censurada, é cada vez mais segura. São muros que se constroem nos Estados Unidos, na Europa, seja lá o que for, para que essa migração seja cada vez mais, como é que eu posso dizer, cada vez mais evitada. Como se as pessoas tivessem dito, não, eu moro na Europa, eu moro nos Estados Unidos, e vocês que moram em outros lugares se ferrem. Nós só vamos lá buscar a matéria-prima de vocês. E muitos de nós, inclusive, talvez acostumado com a questão dessa criação equivocada que a história nos conta, concordamos com esses aspectos. Não, tem mais o que fazer isso mesmo, vamos preservar as pessoas que estão indo bem e o resto. Então é disso que eu estou falando para vocês. E, na realidade, isso é um tiro no pé. Quando o Luciano falou nesse livro do Brigman, sobre utopia para realistas, é mais ou menos essa questão que ele traz à tona. Como que diz, se as pessoas não tiverem, pelo mínimo, eu não estou falando de renda de dinheiro, mas a possibilidade de ter uma vida digna, minimamente digna, nós estamos dando um tiro no pé. Porque daqui a pouco as pessoas vão começar a se dar conta, é o que vem acontecendo na África, por exemplo. O pessoal está subindo para a Europa e não quer nem saber. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Então, quando eu estou colocando esses problemas, não é com o intuito de dizer, nossa, que catástrofe, não sei o quê. É uma questão real. Eu sempre digo para os meus alunos de engenharia mecânica que o mais importante que é resolver o problema é identificar o problema. E nós não estamos nem sabendo identificar os problemas que a civilização humana tem hoje em dia. Aí vem a questão dessa metáfora que eu uso com a tal de equação civilizatória, que nada mais é do que uma tentativa, através de uma metáfora matemática, de dizer o seguinte, nesse lado aqui da igualdade, nós temos as questões postas como problemáticas. E no outro lado dessa equação, dessa igualdade, nós temos a necessidade de dignidade humana para ter uma vida, pelo menos com alimentação, com proteção de habitação, etc, etc. Mas para isso nós temos que conhecer esse volume de controle. Quais são essas variáveis contemporâneas que, no mínimo, nós temos que resolver para que isso seja conseguido? Não, fica todo mundo pensando, vamos desenvolver tecnologia, insisto, para quê, por quê e para quem? Daí diz, é muito fácil no discurso. Eu sei que a coisa é complicada. Eu não estou dando soluções, eu estou dando problemas. Eu estou querendo identificar problemas para que nós possamos ter, na qualidade de educadores, na qualidade de pós-graduandos, na qualidade de quem está fazendo uma pesquisa, de investigação, etc., pensar sempre, por quê, para quê e para quem que eu estou fazendo isso? Porque hoje está esse ufanismo. Veja, nós estamos desenvolvendo... Se você tem um livro, que depois eu vou falar também, se der tempo, chamado Big Tech, o Luciano também já deve ter lido, onde o autor está trazendo exatamente essas questões. Nós estamos à mercê do Vale do Silício, ou seja, 5 ou 6 empresas nos dominam de qualquer forma. E a gente acha, ai que maravilha, eu pensei num livro tal e falei no meu telefone celular, daqui a pouco ele apareceu na tela. É impressionante isso. Se eu estou num barzinho com o telefone no meu lado, conversando com alguém, dizendo, sabe que uma das coisas que eu gosto é muito tomate seco, que eu não gosto, por sinal, mas só estou dando exemplo. Daqui a pouco você vai receber uma ligação, alguma coisa, lá no canto do teu telefone está tomate seco por preço do cara. E a gente, nossa, que maravilha. Gente, nós estamos absolutamente envolvidos por uma censura de quem está minando o nosso comportamento anterior para um comportamento eminentemente dominado pelos algoritmos matemáticos. E nós estamos discutindo muito isso pouco na escola. Nós raramente paramos para isso. Então, e eu sei que uma das pretensões desse curso de vocês é produzir pesquisas e desenvolvimento de equipamentos didáticos ou alguma coisa voltada a esse tipo de coisa para facilitar. Então, não interessa a mecânica desse equipamento, mas o que está posto em termos epistemológicos dentro dele. Porque quando se estão fazendo o equipamento eletrônico, o equipamento digital hoje em dia, quem dá o termo da coisa são os algoritmos matemáticos.
E como muita gente pensa, algoritmo matemático não é neutro, não é canônico, ele sempre tem uma intencionalidade, porque quem fez esse algoritmo matemático para colocar nesses equipamentos são quem? Pessoas. E pessoas têm as suas convicções ideológicas, suas convicções políticas, etc, 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 que nós temos que ter um cuidado imenso na hora de trabalhar esse conhecimento junto com nossos alunos. Então, não é jogar o técnico fora, pelo amor de Deus, não vamos fazer essa confusão do que eu estou dizendo. Mas é na hora que tiver essa questão técnica para ser resolvida, ela só vai ter uma finalidade, ela só vai ter uma fundamentação, ela só vai ter uma base ideológica na hora que você entender o volume de controle em que nós vivemos, que é o planeta Terra. E que daí, nessa equação metafórica que eu estou falando, reúne ecologia, ética, igualdade, técnica, economia, e por aí vai. Então, são essas questões todas que não adianta. E não adianta nós dizermos também, mas isso da técnica lá por conta dos engenheiros, a questão econômica é por conta dos economistas, a questão sociológica é por conta dos sociólogos. Não é verdade. Óbvio que eles têm mais fundamentação na parte profissional, mas na parte cidadão, na parte de entender esse volume de controle, na parte de entender essas variáveis contemporâneas, não adianta a gente dizer isso é obrigação da outra área. Estamos todos no mesmo barco. Vida o exemplo dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Quem está resolvendo? É uma conjunção de pessoas, e que por isso que tem essa barafunda todas, onde a questão política suplanta a questão sociológica, a questão sociológica deixa de verificar a questão científica para ir em busca de milagres, então ficam vários tratamentos que não têm fundamentação científica nenhuma, inclusive com propagandas e que o povo daí começa a acreditar que isso é tudo uma bobagem. Eu cansei de ver gente dizendo em conversas de pé de ouvido que isso aí é tudo coisa de comunista, de não sei o quê, que colocou uma pandemia para dizer, e que a Globo está inventando todo isso. Olha, não gosto da Globo, mas até que estão fazendo algum trabalho muito importante, e que inventou esses números para assustar as pessoas. Então, gente, é disso que eu estou falando. Por mais que a gente queira se livrar de responsabilidade pelo fato, eu sou engenheiro mecânico, eu tenho que produzir máquinas e o resto não é comigo. Isso é com os políticos. Quem são os políticos? Os políticos futuros são os alunos, são as pessoas que nós estamos formando hoje. E por isso é muito mais importante a formação sociológica, a formação humana deles do que a formação técnica. Isso, é mais ou menos isso aí. Tem algumas perguntas já aqui, né? A Janine... Que sejam fáceis. Eu vou falar todas por enquanto, tá? Tem duas perguntas e um comentário. A primeira, a Janine coloca a questão da forma como os governos, o que o senhor pensa com a forma que os governos estão levando a educação básica, né? A desigualdade existente na educação básica, né? O acesso à internet, etc., e que vai ao encontro do comentário da Rosemary sobre o abismo que existe entre escola pública e escola privada, né? E o Rodrigo fala da questão dos caminhos, né? Quais os caminhos para equilibrar uma educação tecnológica transformadora, respeitando as culturas e as realidades sociais diversas do nosso país. Veja, isso aí dá 16 teses do doutorado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a questão da educação básica no Brasil independe de questão de equipamentos ou é a questão de prioridade. Não tenha dúvida nenhuma, não se dá prioridade, não se quer. E não é só nesse governo, não, esse governo simplesmente agravou tudo. Esse governo simplesmente aprofundou tudo, destruiu com tudo, né? Então, é verdade que não quer mais que as pessoas reflitam, não quer mais que as pessoas pensem, porque sociologia, filosofia, isso é coisa de... Bom, paro por aqui, né? Então, essas questões todas, e que vem se agravando cada vez mais, porque essa questão do ensino à distância, por exemplo, é um prato cheio para o pessoal. Obviamente, se isso conseguir ser resolvido, daí dá-se um tablet para cada um lá dentro de casas e ambientes que as pessoas não têm nem condições de conviver com outras pessoas, como se isso fosse a solução. Porque agora vamos desenvolver o ensino à distância. Veja, eu não estou aqui criticando o ensino à distância, o ensino presencial. A epistemologia, tanto de um como de outro, é o que importa. O que se quer com esse ensino? Então, quando você me pergunta como é que a gente pode aprimorar esse tipo de coisa, eu acho que nessa situação que nós estamos, começar as aulas com a gurizada da escola pública é uma sacanagem. Eu vejo nós aqui da classe média, por exemplo, e muito bem supridos com a tal de tecnologia, o que é
a gurizada fazendo aula dentro de casa. É outro ambiente, é outro tipo de concepção de reflexão. Ou seja, cada vez mais nós estamos tornando as coisas telegráficas, inclusive. Preencha isso, preencha aquilo, sim ou não, etc, etc. E a reflexão está indo para o saco. As pessoas não leem mais. Uma das propostas da escola hoje é que as pessoas só recebam essas mensagens telegráficas como se elas fossem suficientes para que as nossas crianças pudessem acontecer em termos de reflexão, em termos de entender o processo civilizatório, etc. E tal. Então, independente, claro, estamos vivendo essa questão, claro que agora nós deveríamos tentar suprir ao máximo de equipamentos e de boas ferramentas todo mundo. Mas você sabe que isso é uma coisa absolutamente improvável. Então, inclusive, eu tenho uma percepção seguinte: enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver uma possibilidade de cura desse coronavírus, eu acho que ninguém deve voltar para a escola. Já tem gente voltando para a escola no Amazonas, por exemplo, como se tudo estivesse... Então, são essas questões todas que a gente vai dizer, mas escuta, eu perguntei sobre educação e o senhor está falando sobre isso. Está tudo reunido. Vamos fazer um retrospecto da coisa aqui nesse governo agora. O que acontece? Nós não temos ministro da educação, nós não temos ministro... Quer dizer, temos o ministro da educação, vocês sabem de todos os rolos, né? Ministro da saúde, em cima da maior pandemia de todos os tempos, nós não temos um ministro da saúde, e existe uma confusão imensa para que as pessoas fiquem nesse turbilhão achando que a normalidade voltou, muitas pessoas dizendo que os filhos devem voltar para a escola, né? Porque agora é a hora de retornar à economia. Então, veja, todo esse processo em que vocês me perguntam o que eu acho da educação básica no país, é tudo uma mescla de situações políticas levadas a deixar as pessoas cada vez mais desinformadas, mas não é desinformadas de notícias que saem em redes sociais, etc. Desinformadas em termos de reflexão, em termos de entender um processo civilizatório que, por enquanto, está privilegiando os que têm bastante dinheiro e que também me parece um tiro no pé. E a segunda pergunta, eu acho que está tudo mesclado aqui, né? A segunda pergunta... É sobre a educação tecnológica transformadora, né? Respeitando as culturas e as realidades sociais diversas do nosso país. Mas é isso aí que eu estou falando. A revolução, tanto é verdade que eu, por exemplo, acho que nós devíamos repensar a educação tecnológica no país, primeiro entendendo quais as prioridades que esse país tem. Não, mas desenvolvemos em função de que temos que ir atrás do trem da história. Claro, não podemos perder o trem da história em termos de desenvolvimento tecnológico. Agora, eu te pergunto o seguinte: o que é desenvolvimento tecnológico sem ter o desenvolvimento humano atrelado a ele? É nada. Não vale nada. Então fica todo mundo fanístico aí, porque nós estamos com aplicativos de primeiro mundo. E daí, morando num país de terceiro mundo, nós temos que primeiro ter um projeto de desenvolvimento nesse país, não de governos ou de pessoas, mas de nação, de Estado. Mas não sabemos nem o que nós queremos com esse país. O que nós temos que desenvolver nesse país ainda, enquanto as pessoas morrem de esquistossomose e que agora, um país como o nosso, está entregando água. Estou falando em água para privatizar, dizendo que a eficiência vai melhorar, porque é um absurdo que esse país ainda tenha 70% de pessoas sem saneamento básico, como se agora as coisas fossem... Então, quando eu falo em desenvolvimento tecnológico, em educação tecnológica, eu trabalho assim com meus alunos de educação tecnológica. Ensino a parte ferramental, mas sempre vinculado a essa questão que a quem que isso está privilegiando. De novo, aquela minha pergunta inicial: para quê, por quê e para quem? Senão não tem sentido. Adianta eu ficar enchendo o meu aluno de questões eminentemente técnicas, que, aliás, daí você vai dizer lá, vai falar uma heresia, né? Está cheio de softwares que resolvem. Ou seja, você joga lá um dado de entrada, um dado de saída, você vai ter, por exemplo, a elaboração do projeto de um trocador de calor para uma usina térmica, vamos supor. Agora, no entanto, o que isso significa, por exemplo, essa usina térmica em tal região, a quem vai favorecer, o que vai acontecer com o processo ecológico, a economia, etc. Isso é educação tecnológica também. Entende? Então, não dá para desvincular o processo todo, e aí, de novo, eu falo na equação civilizatória, onde todas as variáveis interferem no processo do comportamento humano e do comportamento social. Então, se eu tivesse que responder como engenheiro, eu gosto de ouvir, defina o que é educação tecnológica, eu definiria a educação tecnológica dentro de um país como o Brasil,
é aquela que, além dos processos técnicos absolutamente necessários, desenvolve principalmente a questão relacionada com os aspectos humanos e sociais que essa educação tecnológica vem trazer. O problema é que a tecnologia nos causa o fetiche de dizer, nossa, olha o carrão que eu tenho, olha a televisão que eu tenho, olha quantos. Não sei se vocês ouviram a notícia que depois dessa pandemia no Brasil, 40 bilhões de dólares foi o aumento das classes mais favorecidas em termos de rendimento durante a pandemia aqui no Brasil. Tá? E daí a gente fica falando em R$200 que dão para... Então, gente, é absolutamente impraticável nós queremos pensar em educação tecnológica, e eu falo educação tecnológica aqui porque é o meu métier, mas qualquer educação que não leve em conta a questão civilizatória, a questão humana e por aí vai. Por isso que quando se estão construindo os equipamentos, etc., sempre põe a pergunta na cabeça de vocês, para onde isso vai levar? A quem vai favorecer? Para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por aí vai, é isso aí. Muito bem, muito bem. Só teve mais um comentário, por enquanto, acho que o pessoal está anotando, está aí, né? A Simone colocou aqui a questão do, bom, que foi delegado para as famílias, a questão do retorno dos estudantes, né? Eu me lembro que logo que teve esse negócio, eu falei, a gente que estava conversando, logo que começou esse negócio da pandemia, o Bas, tô indo para minha casa, saindo quando fechou tudo, né? E aí ele me disse, até eu fiquei pensando naquilo, eu acho que agora tinha que pegar esse ano e os alunos tinham que ler só questões que não fossem resistências materiais, no caso da engenharia, né, que não fosse cálculo 1, física 1, mas que fosse só essas leituras que nunca se tem tempo para fazer, por exemplo. Né, bom, que a gente poderia aproveitar esse ano, seria uma proposta completamente, assim, diferente e ousada, né? Mas aí começa a ver, né? Nem o Campeonato Gaúcho os caras conseguiram parar e deixar para outro ano, que é uma coisa assim que o gremista brinca com o Colorado, foi campeão gaúcho, não vale nada, mas os caras fizeram questão de, em plena pandemia, fazer um Grenal sem torcida. Nem isso se consegue parar. As pessoas não conseguem parar um pouquinho nem para pensar, né? Então, eu queria provocar no sentido dessa questão que o Basso colocou, que a própria CAPES está pensando em pegar agora 2021 e começar o novo ciclo avaliativo lá em 2022, porque está tudo, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais em relação a essa questão, né? Por que não para tudo por um tempo, né, tia? É tão difícil, quer dizer, o mal ou bem está acontecendo nesse vai e volta, né? Luciano, é porque o paradigma é esse, entende? As pessoas andam no ritmo de que tem que cumprir certas questões que estão postas aí. Quando eu te falei aquela vez, eu não fui brincando, não, eu continuo insistindo, e principalmente os cursos de pós-graduação, mas obviamente fui uma pessoa isolada em cima disso, os cursos de pós-graduação não precisavam parar. Aliás, eu já vi isso de novo, eu vi um artigo de um professor aí que achei muito interessante em cima disso. Era para os alunos de pós-graduação, os professores, porque, veja, o nosso trabalho em casa ficou absurdamente improvável de que a gente dê conta de tudo. Hoje mesmo eu recebi, professor, aquela tese que a gente ia ter uma defesa lá em abril, a gente resolveu fazer agora no final de setembro, lá um catatal de 400 páginas para ler, e nós vamos... Tudo está acontecendo, e vem para cima de você, e vem para cima de você, e você não está dando conta. Será que vai matar as pessoas parar, por exemplo, um ano? Estou falando um ano. De chegar a dizer o seguinte, é uma folga acadêmica para você ficar em casa lendo, para você ficar... E eu acho que os professores poderiam estar em contato com os seus orientados, com os seus alunos, para indicar leituras, etc., para a gente conhecer um pouco mais dessa civilização. Tem gente que está fazendo pós-graduação, não interessa qual área, que não tem nem ideia do mundo em que vivemos. Tem gente que está fazendo pós-graduação, e alguns professores também, que não tem nem ideia do que nós estamos vivendo hoje em termos de Brasil, em termos de política nacional. Então, essas questões que eram a hora da gente dar uma parada e dizer o seguinte, vamos parar para verificar o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou fazendo isso, para quem que eu estou fazendo isso. É óbvio que todo mundo cobra. A gente já recebeu, inclusive, porradas da empresa dizendo na Universidade Federal de Santa Catarina ninguém quer trabalhar,
Tanto que agora estamos quase todos nós nos matando para nos adaptar a dar as disciplinas através do Moodle. Não estou nem dizendo que não seja, mas, gente, quer dizer, dentro da minha concepção de educação, o Moodle é uma ferramenta fantástica, fantástica, indubitavelmente. Mas o tete-a-tete, o olho no olho, a discussão com o aluno, a reflexão, a empatia, são essas questões que são fundamentais também na educação. Não é questão eminentemente técnica. Eu tenho uma ementa, cumpri meu plano de ensino e está tudo resolvido. Eu ouvi alguns professores, inclusive, comentando, olha, como é que eu vou fazer minhas avaliações? O pessoal vai colar. Então, essas questões todas que eu estou colocando, para que a gente pare um pouquinho, ou talvez tenha sido isso que eu falei para o Luciano muito precipitadamente, eu digo, não sei até quando vai isso, mas era a hora de parar, de colocar as pessoas a pensar, e sem prejuízo de que, você não cumpriu tal disciplina em tantas horas, não veio aqui, faltou ali, blá, blá, blá. Como se isso fosse a norma de fazer educação. E daí nós transferiríamos mais responsabilidade, inclusive, para os nossos alunos, onde eles pudessem ler, onde eles pudessem refletir, onde eles pudessem estudar por tesão e não por obrigação, por saber que estão fazendo alguma coisa que vai ser fundamental para eles e para a nação, para eles e para a sociedade. O resto não tem sentido. As pessoas estão hoje muito, aspas, com o pragmatismo que a gente tem que construir. Claro, tem a geração de empregos. Veja, eu não estou jogando a criança, a água e a bacia toda fora. Não, absolutamente. Mas eu estou pedindo para que as pessoas parem um pouco para refletir sobre o que estão fazendo aqui em termos de educação. Daí vem alguns professores e ficam, cara, você, como é que você vai dar uma aula de resistência dos materiais, transferência de calor, se você não exigir? Não sei. Essa questão do punir porque o aluno não quer mais nada com nada é uma grande falácia. Acho que quem não está dando conta do recado somos nós, que estamos ficando obsoletos numa civilização que voa. Não sei para que toda essa velocidade. Eu sempre dou o exemplo que nós somos um bólido acelerando. Sabemos que lá na frente tem um precipício ou uma montanha e que nós logo vamos dar com os burros na água, mas seguimos para ver onde é que vai dar. Então são essas questões que eu chamo, pelo menos, a uma pequena reflexão de ver como é que a gente pode começar a evitar que essa civilização vá nesse caminho. A questão ecológica hoje, a questão ambiental, é algo absolutamente, como é que eu posso dizer, relevante para a gente ficar pensando. E a gente está, vamos ver o que vai dar, queima-se florestas, tem ministro ali que manda passar boiada, e não tem mais reação. Não sei se vocês conseguem ver que nesse país, principalmente, e nos Estados Unidos também, as pessoas não discutem mais. As pessoas não argumentam mais. As pessoas não têm mais fundamentação para dizer o que a gente está querendo, porque virou um tal de confronto de civilização e por aí vai. Então, quando eu falei isso, Luciano, talvez num momento talvez impensado até, porque depois virou tudo, o pessoal ficou completamente alucinado em dar conta que precisa, tá certo? Em dar um tempo para as pessoas. Eu acho que os cursos de pós-graduação hoje, as disciplinas, por exemplo, obrigatórias, deveriam ficar para o ano que vem, eu acho, e as pessoas pensarem um pouquinho mais em fazer momentos de reflexão, leituras, etc. O pessoal está aqui, a discussão ficou boa aqui no chat. O pessoal está colocando a questão aí que existe uma discussão economia versus vida, né? Passa principalmente pelo discurso do senhor capitão, né? Essa questão que, bom, as pessoas, o argumento é sempre, não, mas vai morrer muito mais gente de fome. Um discurso bem vazio e um pouco sem dados para mostrar realmente se isso vai acontecer, né? Então, virou quem gosta da vida é de esquerda, quem não gosta da vida é de direita. Parece que é um discurso raso, assim, né? Um discurso raso. Já ouvi, recentemente me disseram isso, eu fiquei pensando, né? O nível de discussão que está se pondo na sociedade hoje, especialmente no Brasil, é difícil, porque as pessoas que estão contra o sistema, elas questionam o juiz, elas não questionam o lado. Elas estão questionando o juiz, porque é o Supremo, porque o Congresso tem que fechar. Bom, mas aí tu quer matar o juiz. Como é que eu vou discutir o jogo contigo se tu é contra o juiz?
Então, é difícil discutir, né? Então, o pessoal está colocando aqui, o Marcelo, o Rodrigo, né? Essa questão econômica, né? A professora Maria Cristina também colocou a questão que a educação não é para a vida, é para a nota, né? E a questão humanização versus economia. A Andrea colocou a questão da rede, do governo se aproveitando de uma situação, né, para a educação deixar de ser formadora de opiniões. Né? Quem não quer trabalhar é de esquerda, esse é o tom, a Maria Cristina colocou. Então, sabe, tá difícil a gente sentar e discutir, né? Deixa a religião de lado, deixa o time de futebol de lado, deixa a política, vamos conversar, vamos jantar, vamos conversar. Não tem. Eu vejo com amigos, com parentes, assim, o nível de intolerância que está... Eu parei a discussão com um amigo meu dizendo isso para ele, cara, vocês são contra a regra do jogo, eu não vou discutir mais contigo. Se eu sou de um time, tu é do outro, mas tu tá contra o juiz, eu não vou discutir, acabou, sabe? Luciano, veja só, como que as coisas descambam nessas discussões. E quando essas discussões como essa que nós estamos fazendo acontecem, quando estamos numa aula, alguma coisa, opa, para, isso aí não é conosco. E é por isso que as coisas não são discutidas, entende? Essa coisa de esquerda, direita, está um troço tão demodé, é uma coisa assim tão que já encheu o saco. Claro que você tem suas ideologias que em direção à vida ou contra a vida, etc. Tal. E essa discussão feita aí da economia ou a vida está tão mal feita em todos os aspectos que basta a gente querer ser um pouco sensível em alguns exemplos. Veja nos países onde a coisa foi prioritária a vida, como a economia já está, aspas, com dificuldade, obviamente, mas se recuperando. Aqui no Brasil nós vamos ter uma catástrofe. Nós vamos ter uma catástrofe depois que essa pandemia passar. Porque enquanto as pessoas estão morrendo e alguém nem se pronuncia sobre isso, nem se pronuncia, ou então fica erguendo a taça do mundo lá, que é o cloroquina, não sei o quê, as pessoas seguem morrendo. E o ministro da Fazenda pensando em reformas onde, de novo, vai arrebentar com a classe média, que, não estou defendendo a classe média, que vai, obviamente, piorar ainda para a classe que está lá na C, vai para B, vai para E, ou seja, destruindo completamente o país e todo mundo caladinho, de repente, assistindo uma aula de mecânica dos fluidos, porque eu preciso entender a equação de Bernoulli. Veja, eu estou fazendo ironia aqui, não que isso não seja necessário. Mas nós temos que discutir a vida, não é nada. É a vida das pessoas que está em jogo. Então, esse tipo de discussão, e que as pessoas colocam de esquerda, de direita, ou você é a favor ou você é contra, é porque nós criamos uma zona de ódio dentro dessas discussões, e isso reflete em todas as pessoas. Não é só entre aluno, professor, amigo, é na família, é em casa, é com tudo. E se nós não nos dermos conta disso, eu não sei onde é que nós vamos chegar. E a escola é absolutamente responsável por esse tipo de coisa também. Não estou querendo dizer que os professores são responsáveis disso, mas o modo com que nós estamos trabalhando essas questões vai nos levar a um beco sem saída. E você veja que a cada dia nós temos problemas, e não acontece nada a não ser joguinhos jornalísticos. Aconteceu isso, veja que absurdo, veja não sei o quê. Então, morrendo indígenas, a população negra está se ferrando em função da crueldade com que esse país trata essa questão, e nada acontece. E as pessoas, isso que me assusta mais, as pessoas ficam começando a achar isso uma normalidade. Tanto é verdade que ontem teve decisão no Campeonato Gaúcho, decisão no Campeonato Catarinense, decisão no Campeonato Paulista. Futebol, eu sou alucinado por futebol, adoro futebol, mas me poupa, né? Se isso era a hora de todo mundo estar recolhido, tentando resolver problemas, os templos abertos, porque as pessoas... reza em casa, pô. Ou tem necessidade de ir lá. Então, todas essas questões, eu vi aqui em Florianópolis, de novo, o movimento na rua, como se as pessoas, num domingo de sol, não pudessem ficar em casa porque tem que dar uma voltinha na beira-mar e por aí vai. Então, são essas questões todas, e obviamente eu vou perdendo o rumo do que eu queria discutir, que eu volto a insistir que é uma obrigatoriedade da educação tentar, pelo menos, amenizar esse tipo de coisa. E através do quê? Reflexão, entender o volume de controle que nós vivemos. E por isso que daí eu venho com essa metáfora da equação civilizatória. Ou nós começamos a entender essas questões contemporâneas sem esse ódio nas reflexões,
ou a coisa vai ficar... Eu sempre digo para os meus alunos lá da primeira fase, principalmente gurizada de 15, 16, 17 anos, eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, daqui a pouco me fui. Mas, para essa gurizada, nós precisamos deixar um legado, até porque eles não merecem o que eles estão vivendo hoje, que essa nossa geração é que deixou eles nesse mau sentido. Nós nunca pensamos em ecologia, nós nunca pensamos em nada, nós nunca pensamos em absolutamente nada. Vamos gastar. Nós quisemos tornar infinita uma vida que pela matéria-prima é finita. E ninguém está se dando conta disso. É uma questão lógica. E as pessoas dentro das universidades, dentro dos grupos de pesquisa, dentro das discussões reflexivas sobre essas questões, raramente tratam disso. Eu tenho que cumprir a minha questão eminentemente técnica aqui, o resto não é comigo. É com quem, cara pálida? É com alguém que vai cair do céu por milagre? Por isso que aqui no país se acredita em mitos, né? Tanto de um lado como do outro. Ou seja, vem o cidadão que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Eu vi uma frase, acho que foi do Karnal, num programa que eu assisti na CNN, que ele dizia o seguinte: os ditadores não são sozinhos. Eles não existem sozinhos se não tiverem uma cúpula junto com eles para poder transformar isso num modo de poder. Então, são essas questões todas que nós temos que nos empenar, porque senão o preço vai ser muito caro. Alô, vocês me ouviram aí? A Isabel colocou uma perguntinha bem simples aqui, professor. É sempre, as perguntas são sempre assim. Professor, o novo mundo é possível? Como? Né? E aí o pessoal segue discutindo aqui sobre a questão. A Jaqueline botou 2 vezes essa, eu não sei se eu li 2 vezes ou se ela fala sobre os avanços tecnológicos para direitos humanos. Quais direitos humanos? Aí fala dos EJAs, né, com as matrículas extintas, os indígenas, os quilombolas, os bados falam um pouquinho nisso agora, os ribeirinhos, os deficientes que não têm acesso à tecnologia, né? E questões também como essa dificuldade que as escolas estão tendo, né, com as atividades aí remotas, né, educação física remota. Meu filho fez esses dias aí aula de educação física, ele tem 7 anos, aí a professora vai lá, faz uns exercícios na frente do computador ali, eles vão lá e fazem. Esses dias eu estava fazendo junto ali, né. Mas E aí, professor? É possível ou só o mundo novo lá do Drexel? O admirável mundo novo? Esse dá. Veja o seguinte, eu vou responder isso dentro das minhas limitações, e quem está o tempo inteiro lendo, e quando eu leio certos livros dessa pandemia, por exemplo, eu li uns 30 livros aqui em casa, o Luciano sabe disso, e teve 2 ou 3 livros que me impressionaram pela velocidade com que as coisas acontecem, e nós não temos nem ideia. Nós mesmos que trabalhamos com tecnologia, um deles é o Big Tech, o outro é o futuro não sei o quê, mas eu já vou ver. A Idade das Trevas, né? Aquilo é a Idade das Trevas. E daí é o seguinte, vou botar aqui. Tentando responder para o pessoal se um novo mundo é possível, eu diria o seguinte: um novo mundo é necessário. Não é uma questão de possível. Não estou aqui utopicamente dizendo um novo mundo onde todos serão felizes. E também não é dizer, não, isso não é possível, isso é contra a própria natureza. Isso é discurso também de quem diz o seguinte: eu estou bem, o resto que se exploda, né? Mas a questão de um novo mundo é uma necessidade de nós repensarmos essa civilização que está posta aí, porque do jeito que vai, eu mesmo hoje, ouvindo um expert lá naquela revista Nature, ele disse o seguinte: as pandemias vão recrudescer a vida humana. Ou seja, essa coronavírus aí é uma ideia. Por exemplo, com a destruição do Amazonas, isso é ele que está dizendo, né, da floresta amazônica, nós estamos propiciando ambientes para que pandemia se espalhe com muito mais virulência no mundo contemporâneo. Então, não é uma questão de dizer um novo mundo é possível, onde vamos ser todos São Francisco de Assis. Não é isso que eu estou pregando. Pregando parece coisa de bispo, né? Mas não é isso que eu estou trazendo à tona, porque nós temos que repensar a questão principalmente educacional, inclusive nós que trabalhamos com a educação tecnológica, que achamos que o nosso objetivo é só falar de que nós temos que melhorar os processos. Para quê, por quê e para quem? Melhorar os processos industriais para aumentar o lucro ou para aumentar a possibilidade de distribuição de produtos para mais gente nesse mundo absolutamente voltado ao lucro. Porque cada vez se sofistica mais as coisas.
Daí todo mundo diz, mas veja como melhorou. Todo mundo hoje tem um celular. Mas não é essa a questão. Não é essa a questão. Então, para quem me fez a pergunta aí, um novo mundo é possível? Eu acho que um novo mundo é necessário. Agora, se é possível, se eu não acreditasse nisso, eu não estava mais aqui tentando refletir sobre questões que podem minimizar, por exemplo, a variável contemporânea principal que eu acho hoje que é fundamental, que é a desigualdade. Ou esse tipo de questão é atacado, ou o resto é bobagem. E veja, o próprio sistema capitalista está se dando conta disso. Claro que dentro das normas de que eles querem subsistir para continuar tendo lucro. Não estou dizendo que vai virar todo mundo gente boazinha, mas que nós temos que repensar certas questões, sem dúvida nenhuma. Qual é que foi a outra questão que, além do novo mundo possível? Não, estão falando da questão da... Não sei, pessoal, vocês me ajudem aí, quem perguntou também, que eu estou tentando fazer uma síntese aqui. Professor, em relação às aulas remotas, o senhor acredita que elas possam ser consideradas benéficas para a maior participação das famílias no contexto educacional, especialmente nas escolas públicas? Não. Absolutamente não, mas isso é uma opinião minha. Eu acho que elas podem ser, na atual circunstância, e quando com condições iguais para todo mundo, um paliativo. Agora, esse tipo Claro, eu não vou dizer, por exemplo, que levar uma aula remota lá para os quintão dos infernos, entre aspas, né? Que não tem a possibilidade de ter outro tipo de recurso, sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo o seguinte, quanto mais educação, melhor. A qualidade, mesmo que seja ruim, é a educação. Mas eu acho que dentro da questão de ser remota ou ser presencial, eu acho que a presencial é absolutamente mais reflexiva, mais empática, mais tudo. Mas nós temos que repensar. Então, e veja, esse discurso, o senhor acha que vai ser melhor, o que é melhor, como quem diz, nós temos que ir por aí. Cuidado com esse tipo Eu sempre conto para os meus alunos de pós-graduação sobre um artigo que li há tempo, não sei o autor, inclusive, conversando com as pessoas como é que é a educação das crianças entre 6 e 12 anos no Vale do Silício. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler esse artigo, eu vou até procurar para mandar para o Luciano para de repente distribuir. Eles todos são unânimes. Nossos filhos, enquanto estiverem nessa idade, eles não têm nem celular, nem tablet, nem computador. Eles têm aulas presenciais com os seus professores. Estranho, né? Os donos da cocada preta achando que isso é meio, como é que eu posso dizer? É meio restritivo em termos de criatividade, de reflexão, de liderança, etc, etc. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. É claro, eu agora tenho a opção da aula remota. Eu vou fazer o máximo possível para ver de que forma eu mantenho meus alunos refletindo e não repetindo e assinalando questões que são respostas prontas. Nisso eu nunca acreditei, né? Jaqueline, por favor. Jaqueline pediu a palavra. Fala, Jaqueline. Sumiu aí? Eu não entendi nada aqui. Jaque, tá ouvindo? Ó. Voltei, desculpa que eu caí. Boa. Caiu a conexão. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Luciano. Boa tarde, professor Teixeira. Só uma coisa, deixa eu só avisar. Não é professor Teixeira, é professor Basso. É que no meu computador, não é meu computador, esse computador é do nosso grupo do NEPET. E o professor Teixeira, que é o responsável aqui pelo equipamento, mas que pode me chamar de professor Teixeira, que é uma figura absolutamente fantástica e que eu tenho uma paixão pelo que ele discute. Aliás, esse trabalho todo que eu estou transmitindo para vocês aí, é muito importante que eu diga, tem muito a ver com o professor Teixeira, com as suas reflexões, com a sua sabedoria, etc, etc. Portanto, mas só para deixar a coisa clara, que é o nome que está ali, é do computador que está a conta está no nome dele. Pode seguir. Tudo bem, desculpa o lapso. Imagina. Muito bom lhe ouvir, muito bom mesmo. Eu sou professora no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. Então,
O Instituto Federal é técnico e tecnológico, né? Bem complicada a situação aqui, porque a gente tem os colegas têm esse pensamento de estamos perdendo tempo, né? E temos que acelerar, né? Então, hoje foi um dia bastante atípico, porque nós tivemos pela manhã uma formação bem humanizada, inclusive pensando nas necessidades de estudantes com necessidades educacionais específicas, né, ou com deficiências, como atendê-los e tal. E à tarde nós tivemos uma formação estranhíssima, mas mais ao gosto da academia, que é sobre a indexação do Lattes, e a indexação do CNPq, e a indexação das revistas, e o pessoal participou muito mais dessa parte da tarde, que é a busca e a escravização do Lattes, né, do que a parte da manhã. A parte da manhã o pessoal estava mudo. Então dá para a gente tirar mais ou menos um termômetro aí, né? Tirar a temperatura do que nós estamos, como o senhor vinha falando, nós estamos muito programados ainda, né? Para essa questão de sermos escravos do capitalismo, para sermos escravos do Lattes, para sermos escravos das produções, e muito pouco para observarmos o ser humano mesmo, né? O que nos rodeia e mais ainda nós como professores e professoras, o nosso público, né? Para quem a gente trabalha, porque nós não trabalhamos com um número, com um robô, e me parece que cada vez mais esse uso da tecnologia virtual nesses últimos 5 meses tem se perdido mais, se distanciado mais dessa questão humana das relações entre docentes e estudantes. Né? Nós, pelo menos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, hoje foram aprovadas as atividades à distância, então não sabemos ainda como fazer isso, porque justamente aí foi o que eu comentei ali, que eu coloquei o comentário com o professor Luciano leu. Eu faço parte do Fórum de EJA do Rio Grande do Sul, e aqui no Rio Grande do Sul, como no país todo, mas aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas que estão tentando concluir o ensino fundamental, as pessoas acima de 15 anos que estão tentando concluir o ensino fundamental, tiveram suas matrículas extintas. Se nós não tivermos essas pessoas com ensino fundamental, elas não conseguem ingressar em qualquer lugar que seja, instituição de ensino que seja, para concluir o ensino médio. Elas não têm ensino fundamental. Né? E também elas não vão ter acesso a uma qualificação, capacitação, enfim, de emprego melhor. Isso é bem estranho, né? E nós fizemos uma reunião, então, do Fórum de EJA na terça-feira, e aí eu gostaria de compartilhar isso, porque foi um susto muito grande para nós do Fórum, da diretoria do Fórum, que nós ouvimos, de Cachoeirinha, uma cidade aqui próxima, região metropolitana de Porto Alegre, e que eles simplesmente, assim, o discurso é aula para quem quer. E aula para quem quer está sendo considerado que as pessoas que não têm acesso, as pessoas que são da periferia, deficientes, indígenas, quilombolas, pessoas em vulnerabilidade social, socioeconômica, elas não querem. Subiu o som aqui. Entre aspas, e agora vão ser matriculadas as pessoas que querem. Nesse discurso do quer e não quer. E então, quando eu li o título ali da chamada da live de hoje, né, que é Tecnologias, né, e Direitos Humanos, então eu trago essa pergunta, essa reflexão, enfim, que direitos humanos, né? Quais direitos? Para quais humanos? Ou vem com aquela história lá de um certo grupo que diz para direitos humanos para humanos direitos, né? Porque a gente utiliza a tecnologia virtual na educação para quem? Quem tem acesso a isso? E a gente faz o que com quem não tem acesso? Que essa tem sido a minha maior pergunta agora,
enquanto professora, o que eu faço com aqueles que não têm acesso? Eu finjo que eles não existem e matriculo outros no lugar? E substituo? Então, eu gostaria muito de poder compartilhar essa inquietação, porque é complicado, né? A gente, às vezes, é um no lugar pensando assim, e os outros todos são formados tecnicistas que vão ali dar seu conteúdo, e, inclusive, eu escuto de alguns colegas que não preciso adaptar nada, porque se eu for estiver adaptando, eu estou discriminando. Eu tenho que fazer tudo igual para todo mundo, dar aula igual para todo mundo, dar os conteúdos, as atividades e as avaliações iguais para todos os alunos, porque tem que ser direitos iguais, tudo igual. E aí eu lembro daquela charge, que é uma árvore, né? A avaliação é uma árvore, e a professora é uma ave, e tem os alunos são um peixe, um macaco e um elefante, e os três têm que subir na árvore, essa é a avaliação. Então, direitos iguais para todos. Então, eu fecho a minha colocação, agradeço o espaço, mas eu precisava muito compartilhar. A Cris me conhece, não adianta, né? Eu não me aguento sem falar. Vida. Obrigada. Bom, Bem, responder isso é algo absolutamente difícil. Eu vou, pelo menos, fazer uma complementação em relação ao que você disse da burocracia que nós, na qualidade de educadores, temos que vencer o tempo inteiro. E essas coisas que estão escritas, que o EJA tem que funcionar assim, assado, não adianta estar escrito. Isso está na epistemologia do professor e eu sei quanto você sofre com isso. Realmente deve ter. E muitos dos nossos colegas, não é por culpa dos nossos colegas, não é porque eles são maus, ou porque eles não conseguem verificar que esse tipo de questão não é uma questão apenas de cumprir normas. É uma questão de direito, é uma questão também de motivar essas pessoas, porque ninguém vai querer aprender. O que interessa, por exemplo, perdão, cuidado para não interpretar mal o que eu vou dizer, que uma pessoa com 50 anos lá dentro desses estudos, que eventualmente possa ser, o que vai fazer com que ela tenha vontade também de aprender? É a motivação que a gente dá para ela. Entende? Não adianta chegar e dizer, você vai fazer isso, porque se ela não tiver... Aliás, em qualquer coisa na vida, as coisas funcionam assim. E, obviamente, isso vem da capacitação que você adquiriu através da leitura, através das reflexões, etc, etc. A questão, por exemplo, dessa burocratização do que a gente deve fazer na qualidade de professor de CNPq, CAPES, etc, tal, que você está o tempo inteiro resolvendo questões de formulários, ter que publicar, etc. Isso é uma questão que não é por acaso. Isso é posto. O poder hegemônico sabe que quanto mais você tiver a necessidade... Eu posso falar isso agora, estou com 67 anos, me aposento a hora que eu quiser, já produzi o suficiente dentro da minha concepção, né? Mas eu sei que vocês têm essa preocupação, porque vocês estão com uma carreira, vocês têm que cumprir normas, etc. E é isso que o poder hegemônico utiliza, como que diz... Vai lá, inventa um artigo para você publicar, vai lá, preenche esse formulário, vai lá, faz o relatório de tal... E não te deixa tempo para refletir, para ler, para pensar em problemas, etc, etc, etc. E, obviamente, todo mundo cai nesse redemoinho e fica apavorado. Não publiquei nada esse ano. Veja, não estou dizendo que a publicação não seja coisa importante, mas a publicação é importante desde que seja produto de um estudo anterior que você teve, e não simplesmente ficar inventando coisinhas, como muita gente vem fazendo hoje, para que seja publicado e conte pontos na hora da tua progressão profissional. Veja, não estou dizendo que publicar essas coisas não seja importante. Na verdade, eu tenho 12 livros publicados hoje e uns 300 artigos publicados. Mas isso foi tudo consequência daquilo que eu ia produzindo, fazendo em termos de meus estudos, das minhas reflexões, e das minhas leituras. Porque muita gente diz, não, mas se eu sair dessa caixinha aqui, eu não vou produzir nada. Ao contrário, eu acho que a hora que você mantenha o teu foco, mas a hora que você começa a expandir o teu universo de conhecimento, o teu universo de identificação de problemas, o teu universo de conhecer as variáveis contemporâneas, a possibilidade de escrever um artigo, a possibilidade de escrever um livro, a possibilidade de produzir materiais para que isso possa ser utilizado pelos outros é muito maior. Quanto a essa questão aí do teu problema da incompatibilidade das tuas opiniões com os seus colegas, etc. tal, minha querida, hoje em dia o pessoal está pensando em sobreviver dentro das questões postas para suas progressões, para cumprir isso, e eu não sou contra isso.
Eu não sei como é que nós vamos resolver isso. A primeira coisa que a gente tinha que começar a pensar era mudar critérios de CNPq, de CAPES, porque todo mundo fica, produziu um artigo na revista de qual não sei o quê, e quando vai ser o educador para essas pessoas que mais precisam, absolutamente pisa na bola, né? Então, quando eu te digo que essas questões burocráticas não são impostas, não por uma questão de aconteceu e é assim mesmo, mas é uma questão de prioridade do poder hegemônico para que essa massa pensante, que são os professores, principalmente os universitários, fique sem tempo para refletir, sem tempo para desobedecer. Esse livro que eu li também nessa pandemia, o nome do livro se chama Desobedecer. Eu recomendaria, não é desobedecer para virar toda a mesa, mas é para mostrar que nós temos opiniões próprias, nós temos produção própria em termos de tentar melhorar esse processo civilizatório, ou então a gente vai sempre estar de acordo com as engrenagens dessa máquina que não vem dando certo, principalmente em termos educacionais no Brasil. Muito bom. O Sérgio... Compartilho das ideias que o senhor expôs também. Desculpa, professor Luciano. Não, imagina, Jaque. O Sérgio está falando aqui da participação familiar, eu acho que ele queria ouvir um pouquinho sobre isso, né? Como é que fica a questão. Ele questionou sobre a relação da participação familiar no contexto da educação, né? Que a gente está agora... Não sei, Sérgio, se tu quer esclarecer um pouco melhor a tua pergunta? Eu vi que tu acho que não se sentiu contemplado ainda, né? E o pessoal fala também da questão da própria cultura da educação no Brasil, de muito conteúdo, né? Quer dizer, muita diversidade cultural, se isso também não ajuda um pouco a cada um criar sua própria verdade, né? Sérgio? Tudo bem, professor, com licença. Tudo jóia. Boa tarde a todos. Não, só complementando o questionamento, porque a minha ideia ali na questão seria discutir a participação familiar, se esse momento de aprendizado remoto pode aumentar essa participação e oportunizar que as famílias se aproximem das escolas, né? Então, a questão não seria do aprendizado em si, mas especificamente da participação familiar. Olha, Sérgio, isso é uma verdadeira faca de dois gumes. Primeiro porque privilegiado é meu filho, que tem em casa uma professora universitária, eu, etc., tal, que podemos discutir, mesmo assim não é fácil. Agora, se imagina essas pessoas, essas famílias que são as menos favorecidas em termos de privilégios, né, como nós temos, poder ter uma moradia, ter conforto, etc., tal. Você imagina essas pessoas em que pai e mãe, de vez em quando, ou sempre, ou toda hora, tem que sair para trabalhar, para trazer comida para dentro de casa, o abandono que essa criança vai ter em termos de educação. Porque quando estão na escola, estão com os amiguinhos, etc., etc. E é muito difícil você ter, veja o seguinte, para as pessoas terem condições de auxiliar os seus filhos na hora do aprendizado, é complicadíssimo, complicadíssimo. Claro que pode melhorar a relação com a escola, inclusive para dizer para a escola que está difícil, porque eu tenho visto muitas situações em que os pais ficam completamente perdidos e, inclusive, apavorados com a situação que estão vivendo, e a própria convivência familiar vai se complicando em termos do estresse, em termos da inoperância que eles sentem em relação à educação do seu filho, e isso vai criando, inclusive, problemas psicológicos muito intensos. A escola, além de tudo, além de alfabetizar, seja lá o que for, é o convívio com as pessoas, com os amigos, com os professores, com um ambiente diferente. Então, eu vejo isso como uma situação muito, muito complicada. Tanto é verdade que nós que temos essas condições que eu te falei, nós temos uma dificuldade imensa de trabalhar os assuntos de aula, os assuntos de escola com os nossos filhos. Então, a gente, às vezes, se irrita com eles, etc., etc., e etc. Eu não sei, eu não vejo como favorável, porque o ambiente familiar, ele se cria, sempre tem que se criar, em função do convívio do pai e da mãe com os filhos, etc., em termos educacionais, paralelos a esse tipo de escolaridade que está se processando hoje através dos meios de comunicação, entre aspas, mesmo para as pessoas que têm plenas condições
de equipamentos em casa, etc., por aí, é complicado, muito complicado, inclusive a motivação das crianças. Chega um ponto que eles não aguentam mais, nós mesmos não aguentamos uma live com mais do que uma hora, que a gente já acha... Imagina eles o tempo inteiro, eles já ficam na frente do computador para os joguinhos, outras coisas, e de repente, para fazer suas atividades escolares, também é a famosa tela que tira toda a empatia dele com os amiguinhos, etc, etc. Maravilha, maravilha. Bom, o nosso teto é 19 horas, né? É isso, né? Então, acho que estamos indo aí numa boa... Comieira, já não é mais nem teto, já estamos na comieira, né? Já passamos. Mas tudo bem. Se o pessoal está... deixa eu ver aqui. A Maria Cristina, a professora Maria Cristina falou em disrupção tecnológica mais para trás, lá, que é o termo da hora, né? Só se fala em disrupção tecnológica, né? Que é uma coisa que parece uma imposição mundial, como ela coloca aqui, né? Associada às TICs, né? Aí eu me lembrei do livro da Idade das Trevas, que fala do nível de sofisticação tecnológica que está por trás da transmissão de dados, né? O nível de minúcias, o nível de detalhes ínfimos. Na disputa tecnológica por microsegundos lá nas redes de fibra ótica do lado da Bolsa de Wall Street até as empresas que operam esse negócio. Quer dizer, existem profissionais altamente capacitados trabalhando para que os seus clientes ganhem microsegundos lá para receber informação antes do outro, para ter alguma vantagem no tal do mercado financeiro, né? Então, Luciano, essa é uma questão importante. Só para complementar isso aí, e daí vem aquelas questões todas, aí que eu digo que a questão educacional do volume de controle é fundamental. Daí as pessoas estão assistindo o Jornal Nacional da Rede Globo, vem lá o William Bonner, bonitão, etc e tal, e diz o seguinte, veja a recuperação da economia, olha a Bolsa, subiu 2, as pessoas não têm nem ideia do que seja a Bolsa, quase eu me incluo, né? E dizem o seguinte, a Bolsa está melhorando, então a economia... E a gente não vê os artifícios que existem, aquele livro traz isso com muita... Num microsegundo que eles conseguem ativar a velocidade de determinadas comunicações, eles obtêm lucros estratosféricos de bilhões de dólares, sem produzir absolutamente nada de riqueza, só com a questão da busca de ganhar em cima das questões eminentemente monetárias. E a gente fica aqui, daí chega o cara aqui o cara que está ouvindo o Jornal Nacional, opa, a Nasdaq, ou então a Bolsa em São Paulo aumentou 0,2%, a nossa economia está recuperando. São essas coisas que nós temos que começar a entender, mas não com o intuito de também entrarmos nesse jogo para ganhar dinheiro. A especulação financeira que existe no mundo, para você ter uma ideia, em termos de lastro de riqueza que nós temos no mundo, hoje nós não chegamos nem a 10% do que é o que gira por aí em termos de moeda. Ou seja, tal população tem tanto de dinheiro, mas a riqueza que comprova que esse dinheiro realmente é válido é 10% do que fica girando nesses microsegundos que os caras ficam trabalhando em cima. Aliás, aquele livro que você falou aí agora, Idade das Trevas, né? Foi um livro que me impactou. Eu recomendo para todo mundo. Depois, se você puder passar esses dados... Eu já coloquei ali, mais para cima. E outro que também eu acho que valeria o pessoal ler é o Big Tech, principalmente esse pessoal que trabalha com a questão das inovações tecnológicas para a educação, etc, etc. É bom dar uma olhada nesse Big Tech. E nesse livro também que eu falei... Como é que é? Desculpe, não. Como é que era? Não me lembro mais. Idade das Trevas. Não. É outro que é uma palavra só. Cara... Desobedecer? Isso. Essa coisa da idade faz a memória ir para o espaço. E outra coisa que eu recomendo fortemente também é que vocês visitem o site do NEPET, que lá tem no mínimo umas 100 resenhas de livros que podem ir ao encontro dessas preocupações de vocês com a educação tecnológica. A professora Maria Cristina está inscrita aí para falar. Por favor. Olá, professor. Olha só, lendo um livro, inclusive, indicado do professor Luciano, que é Os Robôs e o Futuro do Trabalho. Grande livro também.
Então, tem um capítulo lá específico sobre educação e sobre uma tendência mundial, né, das escolas à distância, né, do serviço à distância, inclusive as universidades, algumas universidades americanas, para garantir que os seus bons alunos de boas famílias não tenham o mesmo diploma do que os não tão bons alunos de não tão boas famílias, eles vão credenciar esses cursos à distância, então eles não graduam, eles credenciam os mais pobres que fazem à distância a fazer uma prova, que essa prova, então, tipo um Enem, assim, vai dizer se se eles adquiriram os conhecimentos. Então, eles não saem com o diploma, por exemplo, de uma grande universidade, eles citaram algumas lá, Stanford, e agora eu não recordo mais. Mas eles fazem, então, o que eles estão vendendo? Estão vendendo o curso com os melhores professores do mundo, porém, o curso dá uma credencial para o outro ir lá e fazer a prova, um exame público, então ele vai ser graduado se passar no exame público pelo sistema público. Ok. Mas pela argumentação do próprio Ford ali é uma tendência mundial que os países, inclusive de terceiro mundo, que os países da América Latina estão atrás disso, né? Que tem que acompanhar, é uma tendência. E eu fico pensando nisso a respeito agora com relação à pandemia, né? Porque na verdade a gente já tem um movimento para que os pais possam educar em casa. Já tem gente achando que nós estamos atrás dos Estados Unidos em relação a isso há muito tempo, né? Há 10 anos, me parece que está essa proposta para ser aprovada. Aí tem pais achando que sim, que podem educar em casa, afinal os professores estão dando aula de 40 minutos e isso está sendo validado. Então eu queria saber, assim, qual é a sua opinião a respeito disso? Porque, assim, nós temos uma tendência a imitar tudo que vem, né, dos Estados Unidos, que vem de lá de fora, e eu estou vendo as universidades particulares aqui no Brasil demitindo muitos professores já, né, então eu queria saber como é que é a sua avaliação em relação a isso. E outra questão também que eu já quero emendar uma perguntinha, porque, na verdade, assim, algumas escolas estão totalmente paradas, como é o caso do Instituto Federal, onde eu trabalho também, tá? Que eu acho que foi uma grande decisão, tá? Poder parar. Ao mesmo tempo, a pressão para que voltem, ela é muito grande. A gente não sabe fazer educação de outro modo, né? Acho que esse é um problema, porque, na verdade, se a gente entendesse educação como algo maior do que aquilo que está na matriz curricular, talvez a gente pudesse voltar, né? Então, também deixo esses probleminhas para o senhor nos ajudar aqui. Olha, eu li esse livro, que, aliás, é muito interessante do começo ao fim, mas tem várias questões aqui que eu não coatuno, né? Aliás, eu te indicaria você ler os 2 livros do Harari, quer dizer, o Sapiens, o Homo Deus e também 21 lições para o século XXI, que ele trata muito dessas especulações. Ninguém é pitonisa para dizer o que vai acontecer ou não. E isso que esse professor que escreveu Os Robôs, eu não lembro agora o nome dele, eu li 2 vezes o livro e não lembro o nome. Aliás, para lembrar termos, é complicado. Mas ele, quando fala nessas questões do ensino à distância, ele coloca como inexorável. Ou seja, a escola virtual vai ser a escola do futuro. Sim. Eu não sei se ele tem razão ou não. Agora, mesmo que ele tenha razão, nós temos que repensar o processo civilizatório. Ao ocorrer o processo civilizatório da forma que ele está ocorrendo, isso vai ser fatal. E, de novo, a probabilidade da concentração de rendas lá no pico da pirâmide. Porque vão ter as boas famílias, como você falou, as boas escolas, como você falou, formando de novo a elite desse mundo conturbado que nós temos aí. Veja, esse livro que esse cara escreveu foi antes dessa pandemia aí, e antes daquele livro também do Brigman, Por uma Utopia Realista. Então, muitas coisas, em função de tudo isso que vem acontecendo, vão mudar. Não me pergunta o que vai mudar. Eu estou aqui apavorado tentando verificar através das leituras,
de que forma que eu posso acompanhar essas mudanças e de que forma, na minha avaliação, eu posso ajudar a mudá-las, porque eu acho que essa civilização, indo no caminho que está indo, ela vai dar com os burros na água. Não tenho dúvida. Isso é uma questão, não tenho dúvida, isso é extremamente positivista. Não tenho, ou seja, tenho essa possibilidade de achar que a gente tem que mudar isso que está aí. Então, o que ele escreveu em termos dessa lógica do ensino no futuro é uma coisa que, de acordo com a tua epistemologia, de acordo com a tua ideologia, a gente tem que tentar mudar. Porque isso vai ser um dos principais objetos de concentração de renda no futuro. É aquilo de meio de, como que diz, vamos qualificar os caras que vão dar conta do serviço de baixo nível e os da elite, que são os formados em Oxford, Stanford, seja lá o que for, através mesmo de modelos virtuais, mas não apenas com concessão, e sim com elaboração de cursos finitos, onde eles vão se graduar, vão se pós-graduar e vão ser, de novo, os mantenedores disso que está posto aí. Então, são essas questões todas que, quando eu falo nessa postura reflexiva, não é apenas para seguir o cavalo do padeiro, que não sabe onde é que vai, e que vai de acordo com o direcionamento que o seu padeiro lhe dê, né? Então, são essas questões todas que nós temos que começar a questionar. E não só dizer, mas vai ser assim. Vai ser assim de acordo com a nossa subjugação a um processo civilizatório que nós, pelo menos, que estamos refletindo um pouco, sabemos que não está dando certo. Para quem está lá no topo da pirâmide, ou mesmo a classe alta, a classe média alta, que está deslumbrada, por exemplo, o que acontece muito aqui no Brasil, né? Essa elite do atraso que nós temos aqui, fica deslumbrado com o que está posto aí e vai tentar manter de todas as formas. E nós que ainda temos a possibilidade de pensar um pouquinho na questão de se muda ou não muda, é que temos que atuar de modos a refletir sobre essas questões. Eu não sei, não, se vai ser tão determinante como esse autor fala. Veja, livro absolutamente indispensável de ser lido, exatamente para ter esse questionamento que você está tendo. E daí, de repente, chega a dizer, mas é isso que eu quero, é isso que eu proponho, é isso que é a minha ideologia, é isso que é a minha epistemologia, e por aí vai. Então, é muito complicado a gente adotar isso como uma possibilidade real e inevitável. Eu ainda não acho, ainda não entreguei os pontos, né? Quando você lê, por exemplo, o Harari, naquele livro Homo Deus, ele é assustador com o que pode acontecer, inclusive, por isso que se chama Homo Deus, né? Inclusive dos homens e mulheres e humanos acreditarem na sua infinitude. Você imagina, se isso for uma verdade através da ciência, o que vai ser a concentração de renda das pessoas que eventualmente vão ter o poder de fazer isso? Ou você não acha que as pessoas vão ter sua infinitude, aspas, abaixo do nível do Equador aqui, por exemplo, né? Então, todas essas questões têm que ser discutidas. E o Harari coloca, como é que eu posso dizer, conceitos muito importantes para a gente ficar antenado com essas questões. Todo mundo diz, nossa, agora o homem vai ter E isso não é verdade. Eu acho que tem certas situações... Não é verdade. Tem certas situações que é um exagero. Não existe infinitude dentro de um planeta finito. Do jeito que nós estamos lidando com a questão ecológica, a não ser que daqui a pouco o pessoal vá para Marte, para Vênus, para sei lá onde, né? E com a Terra plana é mais fácil, porque daí dá para decolar mais rápido, né? Entende? São essas coisas que eu não consigo entender como o ser humano fica deslumbrado com certas situações. Claro, não consegui responder a tua pergunta, mas eu não acho que isso seja definitivo, isso seja posto como verdade. Gostei da metáfora ali dá para decolar mais rápido na Terra plana. Uhum. Mas, professor... Esse pessoal não acredita em Terra plana, em cloroquina e outras coisas? Então... Professor, mas a gente não pode descartar o fato de que esse vírus, ou a possibilidade de novos vírus, vão servir, né, de argumento para que essa educação à distância se prolifere. Sem dúvida. É isso que eu estou preocupado também com isso. Não, e aí eu volto com uma outra questão que o senhor trouxe antes, que é a questão da pressão, né? Porque a pressão da própria CAPES, do próprio CNPq, que vão começar também a soltar os editais específicos, né? E acaba envolvendo todo mundo nessa engrenagem
e daqui a pouco só temos bolsa para quem estiver desenvolvendo trabalhos com educação à distância. É disso que eu queria falar, porque eu acho que com educação à distância e com questões técnicas definidas. Aquele ministro que está fugido lá nos Estados Unidos, o tal de Weintraub, o que ele dizia? Que nós não podíamos mais ter bolsa para alunos de filosofia, de sociologia, de seja lá a IA que fosse, porque isso não causa desenvolvimento no país, ou seja, vai ter bolsas para médicos, bem médicos, eu acho, né? Para engenheiros, para técnicos, etc. Tal, que possam trazer alguma vantagem em termos de lucro para o país, em termos monetários. Então, esse é outro problema que existe, entende? Independente do ensino à distância ou não. Quanto mais eles puderem destruir com a questão reflexiva, eles, não é eles, é a nação como um todo, se não repensar esse processo todo, daqui a pouco nós estamos só treinando profissionais na engenharia, na medicina, etc., para dar continuidade a um processo que, para a elite do atraso, está dando certo. É disso que eu estou te falando. Então, a CAPES, o CNPq, que deveríamos ser nós, entra nesse jogo. Olha, você tem que ficar o dia inteiro trabalhando, mas não em termos de desenvolver a tua reflexão, o teu conhecimento sobre esse volume de controle que é o planeta Terra mesmo. Né? Muito bem, muito bem. Isabel. Se inscreveu, Isabel? Me inscrevi. Então, professor, estou encantada aqui com a sua palestra, né, com esse nosso debate. E eu sou professora nas séries iniciais, eu também trabalho com o ensino universitário, na universidade também. Trabalho na URGS no curso no Uniafro, né, que é um curso a gente trabalha com a educação para educação étnico-racial. Mas o senhor me provocou, né, e é uma coisa que eu trabalho com... tenho uma atuação nos movimentos sociais, e uma das minhas preocupações é como a gente, né, como professora das séries iniciais e do ensino fundamental, como eu posso contribuir para que a gente, e também nos movimentos sociais, para que a gente possa ter um mundo sem essa concentração de renda, né, em que a gente vê o capitalismo. O senhor acha que o capitalismo ele está em crise? Eu não sei se ele está em crise, né? Porque o capitalismo ele tem uma capacidade de se reinventar, né? Essa pandemia nos parece que ele está gerando uma crise nesse capitalismo, mas realmente ele está em crise, né? A gente tem feito algumas reflexões sobre uma nova forma da gente pensar o mundo, uma nova forma um novo modo de vida, né? Que seria a partir das comunidades tradicionais, né? Que a gente chama de as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, né? Mas isso seria o suficiente, né, para a gente quebrar essa espinha dorsal do capitalismo, da gente conseguir diminuir essa concentração de renda? Seria possível isso? E como professores do ensino fundamental e militantes dos movimentos sociais podem contribuir para acabar com essa concentração de renda, para quebrar esse ciclo. Tivesse eu a fórmula,
eu já estaria aplicando. Mas você tem... Quer ver? Eu te recomendo um livro muito interessante para esse tipo de situação que você... E esse tipo de reflexão que você possa fazer com os seus alunos. Eu sempre digo para os meus alunos na área de engenharia que essa tentativa de discutir essas questões, claro que a gente não vai resolvê-las já, mas para a gente resolvê-las é aquilo que eu sempre digo. Antes de mais nada, identificar o problema para depois ir buscar a solução. E as pessoas estão muito nebulosas com essas questões. Inclusive, obviamente, eu te recomendaria 2 livros para você ler, para talvez trabalhar com um pouquinho mais de sei lá, de otimismo em relação a isso. Um deles é esse que o Luciano já falou, do Brigman, Utopia para Realistas, onde ele propõe, claro que são tudo questões difíceis de serem resolvidas. E essa questão do capitalismo, ele realmente é como um camaleão, cortou o rabo, nasce de novo, eles dão um jeito. Né? Eles não, nós somos todos capitalistas. Agora, nós temos que, pelo menos na minha modestíssima opinião, atualmente, é minimizar esse capitalismo selvagem. Se o capitalismo fosse menos cruel do que ele é hoje, onde as pessoas querem uma concentração de renda absurda, não sei para quê também, não sei o que esses caras fazem com tanto dinheiro, né? Eu não sei se, por exemplo, o cara precisa comprar 1000 calças, 1000 sapatos, por exemplo, bem superficial que eu estou dando, eu não consigo entender o que essas pessoas querem. Então, você que está trabalhando com esse tipo de alunado, eu também tenho esse tipo de alunado na primeira fase da engenharia mecânica, obviamente de outras vindas, a não ser alguns 10 cotistas, que inclusive sofrem uma discriminação imensa junto a esse pessoal de classe média, então a gente tem que ter um certo cuidado para trabalhar com isso, porque é muito desnivelado a questão dos direitos e das oportunidades que essas pessoas têm. Um livro que pode te ajudar um pouquinho a entender essa sociedade brasileira é o livro do Gessé Souza, né? Elite do Atraso. Eu leio todos. Sou professora de História. Oi? Sou professora de História, já li. Então, esse é um livro, esses livros todos, né, A Estupidez da Inteligência Brasileira, toda a ralé brasileira, ou seja, todos esses livros... A Tolice da Inteligência Brasileira. A Tolice da Inteligência Brasileira. Então, todos esses livros podem te auxiliar. E eu vou te dizer uma coisa, você está com uma missão muito espinhenta, indubitavelmente. Mas o que eu posso acreditar e o que eu posso dizer que a gente pode colaborar em situações dessas não é esperar que venha uma luz divina que vai nos dizer como é que a gente deve... É a tua epistemologia, é a tua ideologia. E eu sempre digo para os meus alunos, se daquela turma de 80 alunos que eu tenho, 4 saindo com esse tipo de concepção, a gente já está modificando alguma coisa. Porque a escola hoje, principalmente as universidades no Brasil, e nas áreas tecnológicas principalmente, são extremamente dogmáticas, elas são absolutamente voltadas à questão de produzir, é produzir mesmo o termo, alunos ou profissionais obedientes, competentes para manter esse status quo que está posto aí. Então são essas questões todas que o que eu posso te dizer é isso. E eu sempre acredito muito que para a gente se orientar em certas questões voltadas a essas preocupações que a gente tem que estar constantemente lendo. E eu quero até deixar aqui colocado que quando eu falo em leitura, não são só em livros de papel, não. Esse dia me cobraram, professor, parece que seja... Mas estou falando em livros, estou falando em obras que tenham um conteúdo que não sejam só essas informações telegráficas que a gente encontra nas redes sociais, na internet, etc. Tal. Claro que pode ler e-books, pode ler o que for, mas eu estou dizendo conteúdos que tenham a possibilidade de nos ajudar a identificar esses problemas e ver como é que a gente lida com eles. É uma missão espinhenta, mas a nossa missão de educadores é essa mesmo, é estar constantemente provocando essa gurizada, provocando nossos colegas para refletir. Mais do que isso, eu não posso te dizer que se eu tivesse a resposta, que bom, não? André? Estamos judiando do Baso aí, vamos lá. Vamos aproveitar. Então, na verdade, primeiro... tomar uma cachaçinha para baixar a temperatura. Então, na verdade, primeiro eu quero agradecer ao professor. Cuida a pergunta que, se o teu trabalho continuar nesse caminho, vai ser tua banca aí, banca externa, vai ter um membro externo da banca, então capricha aí. Né? Vou ter muito prazer, vai ser muito, muito legal ver essa visão do professor no meu trabalho. Eu primeiro quero agradecer ao professor...
quando o professor Luciano me indicou de técnico de humano lá do professor Base, eu tive uma mudança não, mas muitas provocações me foram feitas por esse livro, que é essa questão justamente de entender, e daí vem o título do meu trabalho, que é justamente isso, né? Tecnologias de educação, o que, por quê e para quem. Mas, professor, eu queria conversar com o senhor, a questão que eu queria conversar agora, que eu queria fazer para o senhor é a seguinte, dentro não só da educação, mas eu também tenho uma visão que até a certo ponto, eu já conversei com o professor Luciano, que é um pouco pessimista, de que a humanidade está indo no caminho de estar com os burros na água e não estou enxergando muito a luz no fim desse túnel. Mas eu acho que bem, o início é justamente como o senhor falou, identificar o problema para depois começar a tomar decisões para mudar. Mas como está difícil, e eu queria ver a opinião do senhor sobre isso, dessa bizarrice ser o novo normal. Como a gente trabalhar com isso, porque daí a bizarrice lá, essas coisas absurdas do terraplanismo que até então eu entendi até alguns anos atrás, que isso já tá posto, já passou, e voltam umas coisas assim, esse tipo de questões voltando, reaparecendo, grupo contra a vacina, grupo contra a Terra redonda, esse tipo de coisa, elas vão meio que quebrando assim esse nosso caminhar assim, e colocando a gente mais em direção ao abismo. Então eu gostaria de escutar o professor nesse sentido, como trabalhar com essas questões mais bizarras, que parece que a palavra bizarra, né, é justamente porque seria o mais fora da curva possível, e bem pelo contrário, né, tá cada vez mais normal isso. Cara, isso aí põe bizarro nisso. Bizarro é para ser bem macio com a coisa, né? É uma coisa absolutamente inacreditável. Por isso, aquele livro De Volta às Trevas, não sei como é que é o nome dele, trata muito dessas questões, mas eu te indicaria um livro muito importante para você ter algumas respostas para isso que você está falando, que se chama Engenheiros do Caos, certo? E nós vamos entender que isso não é um processo brasileiro. Isso é um processo político muito bem estruturado por uma questão do poder. Eu duvido, eu duvido que, por exemplo, essas pessoas acreditem nisso que eles pregam com o intuito de politicamente levar vantagem. Não é possível que o presidente da República, por exemplo, acredite nessas sandices que ele vive dizendo. Mas, se você ler esse livro, Engenheiros do Caos, você vai entender que isso todo é um processo muito, muito bem monitorado para que as pessoas comecem a não ter mais consciência do que está existindo no planeta Terra e se preocupem somente com uma subsistência a qualquer jeito. E por isso vem a questão política em que esses cidadãos, como na Hungria, nos Estados Unidos, agora na Polônia, aqui no Brasil, sejam eleitos, inclusive, com as fake news, ou seja lá o que for. Então, isso é um processo todo onde essa bizarrice faz parte de mostrar para as pessoas que talvez a crença seja muito mais importante que a ciência, do que a tecnologia, etc., etc., porque isso dá dividendos para esses caras que sabem muito bem o que estão fazendo. Mas como é que eu posso dizer? É uma discussão absolutamente pertinente que a gente tem que ter atualmente, mas eu não sei como lidar com isso ainda. Se a gente vai para essas pessoas e dizer, você está maluca, você está... Ou, de repente, a gente tem outro tipo de política para mostrar com, talvez, afetividade, com cuidado, que isso aí é um problema que está prejudicando, inclusive, ele e a sociedade a que ele faz parte. Veja, não é de graça que, por exemplo, você tem um ministro das Relações Exteriores que é uma pessoa, um fanfarrão, e não acontece nada, entende? Então, são questões todas que, para a gente discutir, a gente precisa ter lastro em cima de pessoas que estão estudando isso com mais profundidade. E eu acho que, por exemplo, esse livro, Engenheiros do Caos, é um livro que pode começar a alertar sobre essas questões, e esse autor vai encaminhar para outros autores que estão trabalhando com essas situações há mais tempo. Veja, isso não é uma coisa atual, recente, não, isso vem desde 1996, e nesse livro esse autor começa a nos contar essa estratégia vencedora que esse pessoal terraplanista teve. Então, é complicado, é complicado. Quem imaginaria que a gente teria uma pandemia como essa e também uma situação política como essa que nós vivemos hoje, não só no Brasil, no mundo como um todo. Vocês viram que teve eleição na Polônia agora faz 2 meses, e um cara muito semelhante aos nossos amigos aqui, Trump, etc., foi eleito também. E daí?
Muito bem. Alguém inscrito? André participou bastante aqui do chat. Não quer finalizar aí? Não sei, estou provocando aqui só. Para a gente fazer uma pergunta final, professor Basio, para a gente concluir. Olha, eu proponho o seguinte, as provocações estão no ar, né? Vocês têm o endereço do NEPET, aí, se quiserem conversar comigo em outra situação, a gente pode conversar, e a gente pode repetir uma discussão como essa. Eu acho que essas questões não ficam, não adianta só essa catálise e depois dizer, foi legal, discutimos, etc., e cada um vai para o seu campo. Eu acho que a gente pode, inclusive, elaborar futuramente, tomara que presencialmente, que é outro departamento, que daí a gente pode terminar, inclusive, essa conversa num bar, tomando uma cervejinha. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, isso tem que ser constantemente repetido. Não com o Basio ou com o Luciano, vocês fazerem esse tipo de discussão. Nada, não acontece construção do conhecimento se esse diálogo não é permanente, não é... Por exemplo, uma ideia para o grupo de vocês, e de vez em quando escolher um livro desse que a gente está falando aqui, uma dupla ler para fazer uma reunião para discutir as questões. Gente, isso tem uma robustez de construção de conhecimento imensa. É que as pessoas, óbvio, dentro dos critérios estabelecidos pelo CNPq, pela CAPES, etc., estão lá fazendo os relatórios e etc., etc. E para essas coisas a gente não tem tempo, né? Então, essa talvez seja a minha mensagem final. Obviamente, a coisa ficou bem desconjurada aqui para um lado, para o outro, por causa que a dinâmica dessa discussão realmente é essa. Não adianta a gente dizer, não, mas isso não posso discutir, porque nós temos, para encerrar a questão, de entender essas variáveis contemporâneas para poder trabalhar questões educacionais que sejam relevantes. Não adianta a gente ficar trabalhando alguma coisa que não passa de um treinamento e que depois esse cidadão vai utilizar em situações muito específicas e ele não tenha conhecimento do que eu chamo hoje de volume de controle, que é o planeta Terra. É isso aí. André aceitou uma provocação, então tu coloca e o Basio segue nas considerações finais. Na verdade, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer esse momento, né, de reflexão, que eu concordo plenamente que a gente precisa gerar mais momentos como esse. Eu sou professora dos anos iniciais, tanto terceiro e quinto ano. Eu faço essas provocações desde agora, sabe? Porque eu sei que a sementinha é plantada nos anos iniciais e tem que dar continuidade. E o que eu percebo, que eu estava acompanhando ali o chat, né, e o que o Sérgio colocou em relação às famílias, a minha preocupação, assim, é a rede privada, a minha escola, porém eles têm muita dificuldade também, sabe, de enfrentar esse novo normal. A gente foi adaptando, a gente entrou com uma plataforma, daí fomos aos poucos, sabe, agora temos aula ao vivo todos os dias, mas é muito cansativo. As crianças do terceiro ano perguntam, prof, que hora vai acabar? Prof, meus olhos estão cansados de olhar para o tablet, sabe? E é muito complicado esse momento. E as famílias, elas não têm estrutura para dar esse suporte. E os pais que torcem para as aulas voltarem nas escolas, é na preocupação, assim, da sua rotina, no seu dia a dia, porque eles estão tão nervosos que não tem com quem deixar os filhos, não tem como auxiliar os filhos, sabe? É uma situação muito difícil, é uma faca de dois gumes mesmo, como o professor Basio colocou. Então, é assim, é angustiante. Eu me sinto angustiada, sinceramente, com a situação, sabe? Mas, enfim, né, a gente tem que passar esse momento, e eu acho que o que a gente tem agora é isso, é gerar reflexão, né, entre nós, professores, e aos nossos alunos, né? E agradeço muito o espaço. Bem, eu encaminho, então, né, para o final, a nossa atividade, agradecer muito aí a professora Maria Cristina, aos mestrandos e demais participantes aí desse evento. O professor Basio adora esse tipo de reflexão, entusiasma, traz sempre uma esperança para a gente, né, num mundo tão difícil. Então, muito bom ter compartilhado com vocês essa participação e essas reflexões.
E, bom, deixo a palavra aberta para o Baso, o professor Baso e a Cris, para fechar o evento também, se o Baso já se sente... Não, Luciano, por favor. Só para encerrar mesmo, eu queria dizer que estou muito feliz em estar com vocês, porque eu acho que esses são momentos importantes. Eu peço desculpa que às vezes eu me exacerbo um pouco, e fico e falo, e me entusiasmo, e saio um pouco do rumo, mas é isso aí mesmo. Quando a gente está fazendo um brainstorming, quando a gente está fazendo essa reflexão conjunta, a gente se entusiasma, e eu acho que o entusiasmo é uma questão importante para esse tipo de situação, até porque nós precisamos, além do entusiasmo, ter esperança que algo possa mudar. E eu acho que, com toda essa minha contundência, etc., eu sou extremamente otimista. Alguém vai dizer, pô, imagina um pessimista, né? É verdade, eu acho que nós só temos uma possibilidade de mudar isso que está posto aí, com convicções, com vontades, com reflexões, com muita leitura. De novo, chama atenção. Gente, sem ler ninguém aprende. Por mais que a gente queira, mas eu estou conversando com os colegas, estou no botequim, etc. Tal. Pega, briga com o livro, briga com o autor, briga no sentido de que construa, escreva. Isso vai produzir um professor muito mais atuante, um professor muito mais reflexivo e um professor que leva para os seus alunos a possibilidade do exemplo só. Porque essa coisa de chegar e dizer para os alunos, vocês têm que ler mais, vocês têm que... A gente tem que estar o tempo inteiro com esse tipo de atividade. Então, eu queria agradecer a oportunidade, me colocando à disposição para outra situação. Eu vou estar sempre por Porto Alegre, aí se voltar um novo normal, como dizem, né? Porque eu faço parte do grupo do Luciano aí. Então, numa situação dessas, a gente pode inventar alguma discussão mais como é que se chama, mais aproximada, para que a gente possa levar em frente esse tipo de possibilidade. Muito obrigado, foi um prazer imenso e estou aí à disposição. Abraço. Maravilha. Professora Maria Cristina, feche com chave de ouro aí. O áudio, Cris. Obrigada, Mari. Com chave de ouro, o professor já fechou, tá? Que bom que a gente fez esse elo e que esse elo seja para sempre, né? Que bom que o professor vem sempre a Porto Alegre e espero que logo a gente possa realmente estar todo mundo junto numa sala conversando sobre. De máscara. Não, espero que não, né? Tem máscara. Que seja, no início que seja, né? É verdade, verdade. Com o tempo a gente vai conseguindo, né, se liberar das máscaras. Mas muito obrigado, professor, muito obrigado, professor Luciano. Eu acho que esse foi um dos encontros, assim, mais legais, assim, que eu participei nos últimos dias, e eu gostaria de deixar isso registrado. Inclusive, a gente tem feito alguns encontros desse, na nossa turma do grupo, né, e foi muito bom de ouvir, assim, foi um acalento. Eu gostei muito. Muito obrigada. Obrigada, bom, professor. Eu fico feliz, e só para encerrar, me mandem o like de sempre, porque eu quero assistir depois, porque eu não entendi nada do que eu falei. Pode deixar, a gente vai mandar sim. Tá legal, muito obrigado, gente. Foi um prazer imenso mesmo. Gostei muito como é que eu posso dizer? Do acolhimento, apesar de ser via internet, do acolhimento de vocês em estar preocupados com essas questões juntamente comigo. Um grande abraço a todos. Luciano, um abraço. A gente volta a conversar. Tá bom, abraço. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite a todos.